A paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos concede para poder desfrutar e fazer boas obras diante dos nossos semelhantes. Quero deixar aqui um grande abraço ao nosso pastor Leônidas, do Ministério de São Miguel Paulista, também ao presbítero Silva, também ao meu querido pastor Magalhães e também ao seu sogro, a qual eu tenho essa convicção que foi através dele que eu cheguei a ser um cooperador, um diácono, um presbítero, e tenho por fé, fica a minha dedicação também ao pastor. Quero na manhã deste dia fazer menção mais uma vez da palavra de Deus, e temos como título Característica do Obreiro Aprovado. Tenho me preocupado nos últimos dias com muitos que foram chamados mesmo por Deus para a obra. Os que foram e se elegeram por si próprio, a esses fica a palavra. Aos que se colocam como obreiro, como disse Paulo, nem todos que são de Israel são israelitas. Mas desde já, quero aqui através desta palavra, na carta a qual escreveu Paulo a Timóteo, ao obreiro Timóteo, e deixou esta palavra para que ele, da mesma ali, ele dirigisse a igreja. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2 é um versículo muito conhecido, porque é muito lido muitas das vezes em reuniões do ministério, da assembleia que compõe os obreiros do Senhor. Eu vou ler até o versículo 18, mas eu quero tomar por base só o versículo 15. Diz a palavra de Deus nesta manhã, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Traz essas coisas à memória, ordeno-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para pervenção dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como granguena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo:
o Senhor, o Senhor, o Senhor conhece os seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Paulo, eu vou ficar preso nesse texto, e eu vejo que só essas palavras é o suficiente para a recomendação do apóstolo Paulo. Queria de poder ver aqueles que são obreiros do Senhor, né? Assim como a carta diz aqui, olha, que não tenham contendas de palavras, que os obreiros não tivessem contendas de palavras, né? Que para nada aproveita essas contendas. E depois ele vem dizendo, evita falatórios, e principalmente profanos, porque daí só aumenta a impiedade, né? Que através dessa palavra é como uma gangrena, é como um câncer que vai corroendo. Aqui diz o texto que a palavra desses roerá, né? Porque desviaram-se da verdade, né? Mas Paulo continua afirmando que Deus conhece os seus. Então fica a dica aí. Eu creio nesta palavra, que Deus conhece os seus. É como a epístola de João, a epístola capítulo 3, a terceira epístola. E eu gosto de lembrar dessa epístola porque eu lembro do pastor Arthur, meu amigo, muito me ajudou no crescimento da minha fé, que é o sogro do pastor Magalhães. Fiquei feliz por entrar em contato através desse Facebook, através de poder agora ter um contato mais próximo, porque estou aqui na Paraíba e ele se encontra ali em São Paulo. Mas a palavra de Deus, Paulo, aqui ó, a epístola de São João, me desculpe, ao presbítero e ao amado Gaio, a quem verdade eu amo. Aí ele faz um desejo, ó, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. É maravilhoso receber o reconhecimento de alguns amados irmãos, não posso dizer todos, que nem todos também têm essa coragem de honrar o seu amado, o seu companheiro, na obra do Senhor, né? E sabendo que o mesmo anda na verdade, o mesmo prega a verdade, o mesmo procura ter as marcas de nosso Salvador Jesus Cristo, e isso é muito gratificante no meio daqueles que se dizem eleitos pelo Senhor e que estão caminhando, aguardando a vinda do noivo Jesus Cristo, autor, consumador da nossa fé. Então, queridos amados, nesta manhã, com esta palavra, apresentar significa o quê, irmão Ildefonso? Quando Paulo fala apresentar a Deus, aqui, apresentar a Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Quando fala apresentar-te a Deus, quer dizer
significa esse apresentar-te, expor, mostrar e oferecer para ser visto e recebido. Aí eu vejo aprovado significa que foi julgado, passou por um crivo, não chegou de qualquer jeito, não chegou na obra do Senhor de qualquer jeito, não chegou em um ministério com responsabilidade na obra de Deus de qualquer jeito, para ser recebido, para ser aprovado. Teve que acompanhar algumas qualificações, teve que ter característica para se ver nesse tal pessoa que se apresenta como obreiro. Aí, veja bem, essa pessoa aprovado significa, é como um ouro que primeiro ele tem que passar por um processo de refinação, é igual o açúcar que é refinado, o ouro precisa também passar por esse processo de ser refinado, passar pelo fogo. Por último, aí depois ainda vem a obra para se fazer com esse ouro. E assim é o obreiro também na casa do Senhor, né? Ver se ele está apto. Porque tem pessoas que querem ser obreiro e até passa por cima de não querer nem ser um obreiro, um diácono ou um presbítero. Ele já quer ser o pastor, ou às vezes o presidente de campo, e até abrir um ministério por conta própria, não direcionado por Deus. Mas olhe bem, aprovado, apto, quer dizer autorizado. É para quem recebeu até mesmo um certificado. É igual muitas empresas que quando produz o seu produto passa por um processo de aprovação do ISO 9000, 9002 ou assim por diante, para que também tenha ali o certificado, o selo de aprovação. E passa também, muitas das vezes, do processo de muitas empresas, passa por um processo de fiscalização para ver se é mesmo tudo isso que a empresa está falando. Assim também o obreiro, quando ele está na obra do Senhor, está servindo ali por uma assembleia, por um ministério, vamos verificar se ele está apto mesmo, se ele está autorizado para fazer tal obra. Hoje, alguns ministérios exigem até mesmo, quando ele vai ser apresentado, precisa passar por um processo até mesmo de medicina, por um médico, psicólogo, para saber se ele tem bem consciência, se ele não vai estar falando coisa com coisa. E a obra de Deus, Deus não quer ninguém de qualquer jeito não. Tem que ter características. E Paulo, preocupado com isso, ele escreve a Timóteo. Mas olhe bem, passa por esse processo de fiscalização, de qualidade, para depois estar habilitado. Olha, meu filho, pode ensinar, pode assumir uma igreja, pode se dedicar nos trabalhos da igreja. Eu vejo que você é um excelente obreiro, está qualificado. E quando é recebido, quando vai ser apresentado, quando vai mudar de um cargo de cooperador para diácono, ou de diácono para presbítero ou evangelista, precisa ainda ser reconhecido pelo ministério, não só pelo ministério, mas também pela igreja, pelos órgãos, pelos trabalhos da igreja, aqueles que estão liderando esses trabalhos. Eles também, diante de Deus, recebem
O Espírito testifica com o Espírito. Não, é de Deus. Não pode colocar ele nessa obra. Agora escute bem. Timóteo, na ausência de Paulo, ele teria que tomar maior responsabilidade na obra. Quando Paulo escreve agora a Timóteo, a preocupação de Paulo com o seu obreiro, que era um obreiro aprovado, Paulo quis já dar algumas maneiras, ou observar maneiras, mas com mais responsabilidade. Não que ele não tinha responsabilidade, mas que precisava agora tomar mais ciência. Aí Paulo alerta dos perigos que Timóteo teria e que haveria de enfrentar. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é que ele, sabendo que Timóteo teria que enfrentar algumas divergências no ministério, com a igreja e com determinados obreiros, aí Paulo agora alerta Timóteo. Vamos bem. Então, temos aqui, olha, o perigo de uma perseguição feroz. Primeiro tópico. O perigo de uma perseguição feroz. Paulo agora fala a Timóteo que ele ia atravessar. Primeiro, não desprezar a sua chamada. Quando vem momentos na vida de um obreiro, passa por determinadas situações na vida, ele começa até a ter dúvida diante da sua chamada. Então Paulo aqui alerta a Timóteo, não desprezar a chamada. Aí nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 3 ao 6, aí Paulo escreve a Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha, foi pela vontade de Deus, e o obreiro é pela vontade de Deus, não é pela vontade dos homens, ou para satisfazer o ego de alguns, mas sim pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Aí ele fala: dou graças a Deus a quem destes os meus antepassados. Sirvo com uma consciência pura, e de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia. A maneira de quando Paulo conheceu a Timóteo, conheceu a sua avó, a sua mãe, a maneira da dedicação desse jovem obreiro, Paulo sempre tinha em menção em orar por esse obreiro. E que Paulo também, ele aqui fala que servia de uma consciência pura. E no versículo 4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olhe bem, o esclarecimento de Paulo a esse obreiro. E as características não só dele, mas dos seus pais, ou a sua avó e sua mãe. E aí Paulo, ele alerta Timóteo: olha, Timóteo, você tem uma chamada. Qualquer momento que surgir, você tem mesmo uma chamada. É de Deus. E você que está nos ouvindo também nesta manhã, saiba que Deus te escolheu.
Ele te amou primeiro. E Ele quer o melhor para a tua vida. Escute bem. Não desprezar a chamada. Segundo, não ter receio, medo. Aí eles, na mesma carta aqui do 1 a Timóteo, no versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Para que Timóteo, em momento algum, tivesse medo, temor de alguma coisa. Mas que Deus tinha dado um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Oh, coisa maravilhosa, um obreiro que tenha amor. Amor, primeiramente também por si próprio, amor pela sua família, amor pelos irmãos da congregação a qual ali adora o Senhor. Isso é muito gratificante. E a outra coisa, moderado. Que, olha, uma pessoa que não tem moderação é igual um carro que o motorista está dirigindo sem volante. Uma hora vai perder, uma hora vai desviar. Escute bem. Aí Paulo também, aqui na carta, capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 10, ele fala assim: e se for, Timóteo, vede que esteja sem temor, quer dizer, sem medo, convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também trabalho. Ele escreveu também, falando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, para que ele, olha, de modo algum, não tenha medo. E nesta manhã também eu falo para ti, olha, não tenha medo do que está ao teu redor. Fique tranquilo, fique tranquila, fica despreocupada, saiba, como disse Isaías, na sua palavra, no capítulo 64 de Isaías, ele diz assim, olha, nunca, ó, um olho se viu. Eu vou ler para ficar melhor. A palavra de Deus está aqui nas minhas mãos. Vamos ler. Olha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você, meu amado irmão, meu amado obreiro, meu ouvinte da palavra de Deus nessa manhã, fica aqui também um grande abraço ao meu sobrinho Kleber, a minha filha, a irmã Cibele, que está também nos ouvindo, Marco Vinícius, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Creia, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Você pode não ter ninguém agora ao seu momento ao teu lado. Pode você até ter pessoas do teu lado, mas você não conta com nenhuma. Mas saiba, como o mesmo profeta Isaías disse, pode uma mãe desamparar o filho a quem ama, mas eu jamais te desampararei. Deus não vai te desamparar em momento algum, creia nisso. Creia. Como disse o salmista Davi, eleva os meus olhos para os altos. De onde me virá o socorro nesse momento, nessa hora? Ó obreiro que está preocupado, fique tranquilo, porque o mesmo versículo diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Terceiro, então Paulo alertou Timóteo para não desprezar a sua chamada, para não ter vergonha, para não ter receio, medo do que estava ao seu redor, e agora para não ter vergonha, que é o versículo 8, que diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, 3 coisas, Paulo agora alerta o seu amado filho na fé, para não desprezar a chamada,
não ter vergonha e não ter receio, medo. E nós vemos o versículo 12 ainda, Paulo fala assim: por cuja causa padeço também, isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então Paulo, olha, conforta o seu amado obreiro. Oh, maravilha! Que todos pudessem, pelos seus pastores que cuidam de uma partícula de rebanho, pudesse consolar não só os obreiros, mas toda a igreja. Que estamos atravessando dias trabalhosos, tempos difíceis, que aqui eu vi um versículo aqui na palavra de Deus, eu gostaria de ler porque me chamou a atenção. Provérbios diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Aí ele fala daqueles que se preocupam com lucros e ganhos na obra, porque a tua riqueza não dura para sempre, e duraria a coroa de geração em geração. Tem pessoa que pensa que sobressair com lucros e ganhos da igreja que é vantajoso. Mas a maior riqueza é amar ao seu próximo, ao obreiro, se dedicar ao rebanho que o Senhor os colocou na sua mão. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Aí veja bem, os acontecimentos, né? Não ter vergonha dos acontecimentos no lar, no mundo, no ministério, onde quer que seja. Não tenha vergonha, mas pregue a palavra, creia na palavra. Também fica o meu agradecimento, o meu abraço à minha sobrinha Aline Grosso. Fica a minha dedicação aí nesse momento. Que essa palavra também alcance e te alegre o teu coração nesta manhã. Segundo tópico, das características de um obreiro aprovado. Primeiro, característica, o perigo de uma perseguição feroz que poderia surgir e que não é diferente, que surge esse perigo dessa perseguição. Segundo tópico, o perigo do ministério sem proveito. A doutrina falsa. O obreiro que tem um ministério, né? Agora Paulo alerta Timóteo o perigo do ministério sem proveito. É igual um funcionário em uma empresa que o seu trabalho não tem tido aproveito algum. Me diga para mim, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, esse patrão continuaria com esse funcionário dentro da empresa? Um funcionário que mata a hora do trabalho, falta dia, você entendeu? Não tem produção, não tem proveito algum dentro da empresa. O patrão ficaria com esse funcionário? De maneira alguma, o patrão mandaria embora. Mas aqui, primeira coisa é passar pelo ensino, receber o ensino, para que essas coisas não venham acontecer, para que o obreiro seja mesmo aprovado, que o seu ministério venha ter um proveito excelente, gratificante, que todos venham conhecer o seu papel na obra de Deus. E aí vem, segundo tópico, o perigo do ministério sem proveito e, além de tudo, uma doutrina falsa. Uma doutrina
que não está nos padrões da sã doutrina da palavra de Deus. Aí nós observamos aqui o versículo 14, né? Que Paulo pega como base esse, traz essas coisas à memória. Ordeno-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavra, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Um obreiro com sabedoria, quando ele encontra com dois ou três, ou está em um determinado grupo, ele já procura ser vigilante a esse conselho de Paulo. Isso não é só dentro da casa do Senhor, é dentro do nosso lar, dentro da empresa. Isso é uma coisa agradável ao ser humano que não entra no meio da chamada panelinha para estar fazendo contenda. E quem ouve a contenda ainda é pior do que o que fala. Porque é ele que vai também acabar, sabe o quê? Ficando doente. Aí Paulo também no capítulo 3 aqui, da segunda carta, versículo 10, olhe bem. Porquanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus e em glória eterna. A dedicação de Paulo, a preocupação de Paulo sempre foi almas, né? E sofrer em pró e por amor da obra do Salvador não é estar em meio de contenda, desarmonia, não. E o obreiro que fica mostrando essas qualidades, pode saber que não vai ter um bom futuro. Mas, primeiro tópico, parte A, né, diz assim: ministério sem proveito significa o quê, irmão Ildefonso? O que não é aproveitado torna inútil. E Paulo, escrevendo nessa mesma carta a Timóteo, no capítulo 4, ele diz assim, olha, Paulo escrevendo aqui no capítulo 4, versículo 15 e 16, principalmente a parte B, né? Ele diz assim, 4:15, tu guarda-te também dele. De quem? De Alexandre o Latoeiro, que causou muitos males, e o Senhor lhe pegue segundo as suas obras. Aí ele vem, tu guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Muito foi orientado, mas não deu crédito algum. Aí o versículo 15 diz, tu também guarda dele, porque resistiu muito às nossas palavras, e ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso lhes seja imputo. Obreiro que abraça, oh meu amado irmão, oh meu amado pastor, abraço de tamanduá, que na hora que precisar, ele desampara. Obreiro que despreza não só o seu amado irmão como amigo, companheiro, mas também por ser irmão em Cristo Jesus. E aí fica a dica. Aí ele vem dizendo, olha, o obreiro sem proveito torna inútil. Evita falatórios inúteis. Segundo, não fazer a obra por parcialidade, que significa dar preferência injusta. Isso é um perigo também. E o mesmo capítulo aqui é 5. Minha Bíblia está tão velhinha e eu gosto dela. As folhas já não aguentam mais. Eu de tanto vasculhar ela.
Aí eu vejo aqui no capítulo 5 de Timóteo, gostaria de ler com a igreja aqui, ó, 5, Timóteo, capítulo 5, da carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade, né? O bom é conceitos mútuos, não pegar algumas pessoas para ali, né, apoiar o seu raciocínio. Aí nós vemos aqui, olha, a qualidade de obreiros tem servido de vasos só de púlpito. Hoje tenho visto em determinados locais se consagra obreiro, mas você não vê obreiro fazendo algo algum no ministério. E muitos deles é como só vaso de púlpito. Ele não faz nenhuma oração, nem de agradecimento. Uma palavra da boca dele para sair, não sai. E quando vai e é convocado para dar uma palavra, não fala uma palavra para a glorificação do nome do Senhor, uma palavra para a edificação da igreja e uma palavra para o pecador que está ali ansioso, faminto para ouvir uma palavra para se converter. Mas olhe bem, olhe bem, quantos pastores aí que não tem rebanho? Só tem o título de pastor, mas não tem rebanho para ensinar. É um perigo. Olha, obreiros que não têm honra e que não honram também nem o seu companheiro. Púlpito cheio só de muitos, cheio dos seus egos. Vive inchado de ego. Perigo desses obreiros. Vamos lá. Consagração fora de tempo. E alguns desses obreiros que saem de um estado para outro para comprar ali uma credencial de pastor, para voltar ao seu estado de origem e abrir uma igreja para desfrutar de lucros financeiros. Esse não é obreiro. E Paulo não ensinou, não mostrou nenhum daqueles que ele o colocou como Tito, como Timóteo. Não deu essas características desses tipos de obreiro, não. Olhe bem, eu não sei se Paulo ressuscitasse hoje, como que ele ia ver a igreja hoje do Senhor e determinados obreiros. Quando vai ter uma consagração, e se seu nome não foi ali para a lista para separar de diácono para presbítero, pronto, acabou o ministério. Quando ele sabe que vai ter a consagração, ele empenha-se tão, olha, brutalmente na obra de Deus. Quando não é consagrado, aí ele desaparece. Obreiro que por causa de contenda que houve, ele sai de um ministério e vai para outro, porque não tem convicção. Mas olhe bem, consagração fora de tempo. Ter que consagre determinado irmão junto. Tem pessoa que está há muito tempo na igreja. Se ele for consagrar o que chegou com pouco tempo, se não consagrar ele também, pronto. Aí acabou. Acabou. Mas olhe bem.
Característica aprovada, porque quem tem tempo de fé. Às vezes a pessoa está lá um tempão na igreja, aí, não, vamos consagrar o irmão. Aí consagra ele. Ele nunca demonstrou ser um bom diácono. Aí consagra ele para um presbítero. Nunca deu uma palavra, não sabe dar uma palavra. Não participa de escola dominical. Não vem para os cultos de oração. Falta nos cultos de ensinamento. E esse quer pregar, esse quer ser obreiro. Ninguém reconheceu sua chamada ainda. Só ele que reconheceu por si próprio. Mas, rapaz, procura apresentar como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Olhe bem, se não for um bom dizimista, tem muitos lugares aí que se não for um bom dizimista, você não é consagrado também não. Mas tudo bem. Mas aqui, olha, Paulo ele fala aqui, olha, mas sem proveito e com receio de criar problema. Tem obreiro que cria um problema terrível na igreja. Mas não foi chamado. O obreiro, quando é chamado por Deus, aprovado, pode ter certeza, ele não vai causar dano na igreja, não. Olha, aí ele fala assim, evita ter contenda de palavra. O que é ter contenda de palavra? Assuntos que nada tem a ver com a pureza da sã doutrina. Não tem nada a ver com a santidade de vida, com o progresso do Evangelho e com a edificação da igreja. Hoje a igreja, em muitos lugares, está mais para... há 51 anos atrás, quando eu era criança, nós morávamos em um cortiço de 16 famílias, praticamente no centro de São Paulo. E a maioria dos cortiços daquela época, porque quem morava em Sobradinho era pessoa de classe média. Mas quem morava em cortiço eram as pessoas mais mal faladas, igual hoje as que moram nas comunidades. Mas eu não vejo, eu vejo mais na minha época, quando era cortiço, e tinha as fofoqueiras e os fofoqueiros que cuidavam da vida dos outros. E parece que esse mal tem chegado hoje, nesses tempos hoje, que as pessoas têm um prazer de fofocar, de cuidar da vida dos seus irmãos. E esquece que os olhos de Deus estão, olha, os olhos de Deus estão por todos os lados. Deus é Deus que tem nos visto. Aqui nós não estamos aí que nem na Rede Globo, quando tem a casa do Big Brother, para ser visto, não. Nós não temos que estar olhando para a vida do nosso semelhante, nem dos nossos irmãos. Sim, nós temos que cuidar da nossa vida. Porque João, ele escrevendo na sua epístola, na sua segunda epístola, ele fala assim para a igreja, deixa aqui a alerta para o obreiro, na segunda epístola de João, versículo 8, olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebemos um inteiro galardão. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nós. Será que eu estou sendo um obreiro aprovado? Será que a palavra que eu tenho pregado tem sido aceita pelos irmãos na igreja? Será que a minha vida, a minha conduta, meu caráter, a minha personalidade tem sido diante dos homens, tem sido satisfatória? Nós que temos que olhar para nós mesmos, como diz a palavra. Nós não temos que estar olhando para a vida de ninguém. Mas o obreiro,
A igreja está com os olhos para os obreiros que são aprovados por Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Olhe bem. Obreiro que chega, o pastor Zezinho, do setor, do Ministério do Belém, que o último setor a qual ele foi jubilado, setor 31, ele falava sempre assim, ensinava. Quando alguém vinha falar o que não é agradável, que não tem nada a ver com a palavra, olha, tudo isso aí que você está falando, meu querido, meu caminhão já está carregado. Não cabe mais essas qualidades, não cabe mais essas contendas, esses falatórios aí, essas fofocas. Não cabe mais no meu caminhãozinho não. Meu caminhãozinho agora está muito limpo, está com uma carga excelente. Eu não quero perder meu inteiro galardão. Fique para lá. Não cabe aqui não. Mas obreiro que coloca dentro do seu caminhão essas coisas, está carregando impureza. É obreiro que não está aprovado, que está pegando qualquer coisa para ali também. É como diz, comprei o peixe e vou vender ele agora desse jeito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, diz assim, da segunda, versículo 23 diz assim: rejeita as questões, Paulo a Timóteo, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Rejeita questões, quer dizer, conversas, que as pessoas veem. Você viu, irmã? Você viu, irmão, o que aconteceu, isso e aquilo? Mas vai orar pelo teu irmão. Não vem, meu caminhão não cabe isso aí não, hein? Aí, olha, Paulo ainda fala assim, para o obreiro, olha para o obreiro, olha. Outro tópico. O ministério com proveito. O que é o ministério com proveito? Ministrar as necessidades espirituais ao povo de Deus e também a edificação da igreja. Que é o versículo no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo. Ele fala assim, olha, 1 e 2. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes. Confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinam aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Olha, eu não vejo Paulo ensinando aqui que a gente tem que estar aí com contenda, com questão louca, ouvindo, falando mal, criticando. Não. Não vejo Paulo educando melhor ainda o seu obreiro Timóteo. Evitar questões loucas. Olha, aí ele diz assim também, versículo 14, Paulo, né, que ele falou que já citei, né, que contenda que não tem proveito algum. Agora, ministério com proveito, ministrar a necessidade espiritual do povo de Deus e a edificação da igreja. A outra, pervenção, subversão dos ouvintes. Agora olhe bem, versículo 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Paulo, ele fala, olha, Timóteo, tu está aprendendo de mim. Aí, Paulo, ele lembra, e eu lembro Jesus Cristo dizendo assim: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quem aprende com Jesus, o obreiro, o irmão que aprende com Jesus Cristo, pode saber, ele vai ser aprovado. Não vai se envergonhar, não vai envergonhar os outros. Porque, olha, aí Paulo vem dizendo, o que aprendi do Senhor, assim vos entreguei. E o que Paulo aprendeu do Salvador, agora ele também ensina. E aí ele alerta Timóteo, o que você está aprendendo de mim, tu, porém, permanece no que aprendestes. Não se desvia dessas palavras, não. Olha, fique naquilo que é bom, naquilo que é aproveitado, naquilo que agrada, naquilo que é de bom agrado, de bom testemunho, daquilo que e todos falam, olha, aquela pessoa é uma pessoa, olha, maravilhosa. Olha, aquela pessoa, nunca vi ela vir falar comigo e trazer questões, trazer aqui contenda, trazer falatório. Não! Quando ela vem falar de bênção da parte de Deus, vem falar do Salvador, vem falar uma palavra de ânimo, de edificação. Isso é obreiro aprovado. Mas escute bem, agora nesse tópico de perversão, que é subversão dos ouvintes, né? Significa virar para baixo, confundir, perturbar, destruir a obra de Deus. E a esses que faz dessa forma, Paulo mostrou um ensinamento. Agora vê o que Pedro ensina. Olha, Pedro, na segunda de Pedro, capítulo 2, ele diz assim, e também houve entre o povo. O que é que houve entre o povo? Isso é Pedro falando à igreja de Jerusalém. Falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, e que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Hoje já está acontecendo dessa forma. E o versículo, olha, capítulo 2 de Timóteo, que é o versículo de 1 e 2, e o 14, parte B, diz assim, tendo os olhos cheios de quê? Adultério, e não cessando de pecar, enganando as almas inconstante, tendo o coração exercitado na avareza e filhos da maldição. Avareza, dinheiro, o coração dele está no dinheiro. Mas isso aqui, a palavra também diz assim, olha, recebendo o galardão da injustiça, pois os tais homens têm prazer nos deleitos cotidianos. Nodós são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se blanqueteiam convosco. Essa qualidade de obreiros que tem surgido hoje, não estou qualificando não, tem muitos homens aí, olha, que tem um excelente caráter, homens de fibra, tem uma personalidade de inveja, mas inveja sadia por eles demonstrarem que são fiéis, que são obreiros, que foram aprovados, passaram pelo crivo, pelas suas obras, pela maneira, a qualidade de falar com o pecador, com a alma. Mas olhe bem, olha,
Perverter significa fazer passar moralmente do bem. Fazer passar moralmente do bem para o mal, né? Aí nós vamos aqui na 1 de Timóteo, na segunda de Timóteo, no capítulo 2, eu guardei aqui o versículo 18. Olha, o versículo 18 diz assim: os quais se desviaram da verdade, desviam da sã doutrina, da palavra de Deus, e para atrair o povo, é igual quando se atrai um coelho que vai colocando pedacinho de cenoura, pedacinho, e vem vindo, ele vem comendo e cai na arapuca. E esses homens, eles vêm enganando as almas que são do Senhor, não são deles não. Porque diz Ezequiel, capítulo 18, o profeta Ezequiel diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia, quer dizer, ó obreiro, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisarás da minha parte. Aí ele vem no capítulo 18 aqui, ele diz assim, olha, o capítulo 18 desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Deus, pela boca do profeta, dizendo: desejaria eu a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. E o que tem de obreiro que não foi chamado por Deus, que deseja a morte do seu próximo, ele já passa a ser um homicida, porque começa a defamar a vida do seu próximo, a vida do seu irmão e do seu amado companheiro de ministério. Ei, isso não é qualidade de obreiro aprovado não, hein? Não é? E aí no capítulo 4 do mesmo profeta Isaías, como eu havia dito, capítulo 18 de Ezequiel diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, que não seguir os padrões, os mandamentos, estatutos, as leis, os ensinamentos do Salvador, diz a palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Meu amado, não olhe para o obreiro que está fazendo e usando, pervertendo o povo de Deus para fazer dar moralmente do bem para o mal. Tito, ele também recebeu a palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. Aí ele diz assim, olha, que Tito diz. Vamos ler na carta de Tito, Tito 3, capítulo de número 3 de Tito, a igreja que estava lá, que foi fundada por Paulo, na igreja ali na ilha de Creta, né? Aí nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo, capítulo 3, 9, 10 e 11. Mas não entre em questões loucas. Paulo também orientando Timóteo. Genealogias e contendas, e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, e ao homem herege. Depois de uma ou outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. A esse homem que
que do bem ele leva as pessoas a praticar o mal, a esse que perverte as vidas, as almas que não são dele, ele diz a palavra de Deus, estando já em si mesmo condenado. Agora Paulo fala, quando ele fala, evita falatórios profanos e inúteis, no capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, versículo também 2,16, profano significa o que, irmão Ildefonso? O que é o que significa profano? Profano significa o que não é espiritual, não tem relação com Deus e nem caráter de Deus. O obreiro qualificado, aprovado, não agem com falatório, profanos e inúteis. Ele é útil na obra do Senhor. Ele age porque aprendeu com Cristo Jesus, porque está aprendendo com a palavra. Aí profano, né? Nem caráter de Deus. Aí vem, ensina filosofias e teorias humanas. E quando prega, pregação oca, vazia, sem o som do Espírito, e ainda quer levar como um animador de auditório, dizendo, dê glória a Deus aí, irmão. Nós damos glória de Deus porque somos impulsionados pelo Espírito de dentro para fora. E glorificamos, exaltamos, damos glória, damos aleluia, porque o Espírito está nos impulsionando de dentro para fora, sem precisar de um animador de auditório. Dê um abraço aí no teu irmão. Você vai dar um abraço porque o outro está pedindo? Ou porque você vai dar um abraço porque você é leal? Porque você é amigo? Porque você gosta? Porque você honra a tua irmã, ama o teu irmão, está dando um abraço nele, é por amor. Não é porque mandaram, não. E esses animadores de auditório, dê um abraço aí no teu irmão, diga a ele isso, diga a ele aquilo. E não ensina o povo a ser hipócrita, não, obreiro. Não ensina o povo a perverter do bem para o mal, não. Deixe que o povo fale. Deixe que o povo abrace. Mas é por amor, pelo amor de Cristo derramado em nossos corações. Escute bem. Ensina filosofia e teorias humanas, mensagens oca. Aí se prende em um só assunto. E que é o resultado disso gera o quê, irmão Ildefonso? O resultado disso gera impiedade. Ao invés de enriquecer os ouvintes na graça, enche de murmurações, tornando-se ímpio ou ímpia os ouvintes. Aí diz agora Paulo também, a palavra desses roerá, né? Aí, como o vírus, ou como um vírus, como um câncer. Agora eu queria dizer, como pode um fazendeiro que não põe os seus olhos no seu gado, não sabe como está seu gado, será que ele vai ter bom proveito? Será que alguém não está dando comida errada para o gado? Será que alguém não está matando de vez em quando um gado? Ou levando um gado embora? Será que um gado desse não está doente? Que nem já estive vendo em algumas reportagens. O gado tinha um câncer, tinha um tumor, um buraco já na barriga dele. E esse gado é sacrificado e a sua carne ainda é vendida para ser comercializada pelos homens. Que prazer! Eu vejo, olhando para o lado espiritual, o obreiro que não tem amor nenhum, não se preocupa em alimentar, quer falar da boca para fora,
Porque a palavra de Deus, Jesus ensinou que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio do Espírito Santo, tiver a palavra de Deus no teu coração, você vai falar do que você está cheio da palavra. Vai pregar a palavra, não vai pegar notícias, ou a Veja, ou o jornal, ou o que está passando na novela. Não! O assunto é a palavra. Nós fomos gerados pela palavra. Temos que ser alimentados pela palavra. Escute bem. O obreiro aprovado. Vamos lá para o obreiro aprovado. Maneja bem a palavra da verdade. Não significa achar o capítulo ou o versículo mais rápido. Não estou falando do obreiro que acha rápido o versículo, né? O capítulo, não. Mas que aplica a palavra no momento certo, na vontade do Espírito Santo, porque a palavra é como, olha, uma plataforma. Os profetas recebiam a palavra de Deus, quando eles recebiam, essa palavra, remoía. É igual o gado quando está se alimentando, quando ele vai para o coxo, ele fica remoendo o que ele se alimentou durante o dia. E ele, o profeta, recebia da parte de Deus a palavra, remoía, via a qualidade dele. Será que eu estou enquadrado na palavra? Tô. Então, entrega a palavra. Aí entregava a palavra para os povos, para os príncipes, para reis, para sacerdotes. E com toda a autoridade e convicção do que estava falando. Não é falar aí qualquer coisa sem convicção alguma. Mas olhe bem, Esdras, no capítulo de número 10, aqui nós vemos Esdras. Se puderem me acompanhar aqui comigo, Esdras antes de Neemias, se não me falha a memória. Esdras antes de Neemias. Capítulo 10 diz assim: Esdras, ele maneja bem a palavra da verdade, né? E nós vemos Esdras, capítulo 10, versículos 7 e 21, diz assim: E fizeram passar um pregão em Judá e Jerusalém, e a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntasse em Jerusalém. Aí o versículo 7, né? E vamos dar agora para o 21, né? Aqui do capítulo 10 de Esdras. Né? Praticamente toda essa palavra era bom ser lido, né? Ele trouxe um alerta, porque quando o povo se ajuntaram, estiveram ali no cativeiro, os irmãos ali começaram a casar com outras nações, né? Com mulheres de outras nações, né? E aí ele fez um pregão, e que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e anciões, e toda a sua fazenda, se poria em interdito, e que seria separado da congregação dos cativeiros. Então ele fez um pregão ali, Esdras, mas ele também, né, ele recebeu a palavra. Esdras tinha preparado o seu coração, aqui no capítulo 7, versículo 10, tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Segundo, ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Olha, buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. A preocupação desse obreiro
era de buscar a lei do Senhor, de cumprir, ensinar e ensinar os seus direitos. Esse obreiro, nós podemos pegar essas características dele também. E é assim que é o obreiro da casa do Senhor. Ele tem que ter essas características de buscar a lei do Senhor, quer dizer, saber o que vai aprender e também ensinar. Quem não aprende não pode ensinar. E o obreiro, ele é sempre um aprendiz. Ele vai descansar sendo um aprendiz nas mãos do Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo, ele é o nosso ensinador. Olhe bem. Aplicar a palavra no momento certo, aplicar correta no sentido e clareza. Não ir além do que está escrito. Não pode o obreiro ir além do que está escrito. Que muitos, olha, estropalam aí a coisa, passa por cima de tudo. Onde já se viu rosa ungida, sal ungida, a água que trouxe do Rio Jordão. Meus amados, que ensinamento é esse? Passar por Ai, cada coisa que se vê hoje fora do comum, que esses obreiros andam inventando. É a chavinha da sorte. Leva a chavinha. Estão fazendo comércio, enganando o povo. Mas prega a palavra com clareza, ensina com clareza, com convicção. Aqui Paulo, na carta 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 10. Eu estou sendo muito já longânimo com essas palavras, meu Deus. Mas já vou terminar. 4 de 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, e o versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Paulo é bem claro aqui e dizer para não ir além. E as invenções desses homens, doutrina de homens, doutrina de demônios, invenções para atrair o povo, obreiros que nunca foi qualificado, nunca teve as características verdadeiras do obreiro aprovado, chamado por Deus. Olhe bem, aprovado em Cristo. Aí nós vemos em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, 2:22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Cristo Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Atos capítulo 2, versículo 22. Aprovado em Cristo. Paulo, aqui quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas. E ele fez questão de frisar esta palavra. E aí nós vemos no capítulo 14. Agora, Paulo, na carta à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 14, versículo... Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens.
quem é visto, porque quem é visto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aceito aos homens. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Não é comércio, não. Não é falatório, não. Não é questões loucas, não. Não é ensinamento de homens profanos, não. Não é de homens que querem levar o rebanho do Senhor de praticar o bem para praticar impiedade. Mas olhe bem. Não, aí, olha, aí vem o ensinamento. Aprovado em Cristo, não ceder ao pecador. Por que não ceder ao pecador? Pedro ensina na sua carta, no capítulo da segunda carta de Pedro, aí ele ensina assim, olha, Pedro ensina na sua segunda carta, capítulo 2:19, diz assim, que estes, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Promete, como diz o ditado popular, promete Deus e o mundo. E não se faz nada. Promete que a tampa da panela vai voar e não acontece nada. Olha, a esses, olha, prometendo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque a quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Se foi vencido pelo pecado, se o obreiro foi vencido pelo pecado, se o obreiro não tem característica de obreiro, não foi aprovado, não foi separado, pode ter certeza, foi vencido pelo pecado e se faz servo dele. Aí nós vemos versículo 19. E aí ele ainda diz assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Agora, fé em mercenários. Quem são esses mercenários? Tem pessoa aí que diz que está vivendo da obra, está fazendo a obra, e que da obra ele vai ganhar o sustento, mas muitos deles são mercenários. Muitos deles não põem nem o dedo para a obra. Mas tem homens que dão até suas vidas em prol da obra. Mas eu estou falando desses obreiros que não têm credenciais, que não são aprovados, que não têm características. Esses. Aí vemos aqui, ó, mercenário. O que é um mercenário, irmão Ildefonso? O mercenário, antigamente, quando um rei ia para uma peleja, ia guerrear contra outra nação, ele convocava soldados, esses mercenários, que aí combinavam a forma de pagamento, ou os despojos se vencesse ali aquele combate, ou daria alguma coisa em favor de lutar para ali aquela batalha. Então o mercenário, ele trabalha. Não é porque ele está servindo e foi chamado. Ele trabalha para ganhar alguma coisa na obra. Ele não tem amor pelas ovelhas. Quando vem o lobo, ele as deixa. Ele quer saber só da lã das ovelhas. É o qual o Salvador Jesus Cristo, no capítulo 10 de João, ele diz assim, olha,
Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, e as suas ovelhas traz para fora. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, não conhece a voz dos estranhos. Né? Aí ele diz assim no versículo 12: mas o mercenário é o que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, né? E vê vir o lobo, as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Obreiro, que está aí na qualidade de mercenário, olha, eu não vou falar para você se aposentar não. Mas procura logo se apresentar a Deus como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Deixa de ser mercenário. Cuida do rebanho, apacenta o rebanho do Senhor. Aí sim, apacenta. Como disse Jesus, Jesus chegou para Pedro, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: apacenta o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo como domínio, querendo mandar a chave, não, está excluído, está fora. Jesus falou: todos que vêm a mim, de maneira alguma vos lançarei fora. Porque você quer lançar fora a alma pecadora? Porque você quer lançar fora? Porque você não gostou do obreiro? Porque você não foi com a cara do obreiro? Olha o que Pedro ensina aqui, que qualidade Pedro ensina. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qualidade de obreiro. Aí vamos ver mais aqui. Sai um pouco do falso fundamento. Agir na carne. Cantar, pregar, profetizar, revelar e ministrar. Tem gente aí que só vem cantar se for receber seus 3 mil reais, 4 mil e assim por diante. Ou se já levar e vender antes de vir cantar, vender aí 300, 400 CDs. O pregador no hotel de 3 estrelas, 5 estrelas e levar o cachê. Eu não consigo crer. Tem tanto irmão, obreiro, humilde, simples, e que o poder de Deus é sobre a sua vida e Ele pode pregar e ensinar o rebanho do Senhor com temor, com graça, com virtude, com unção. Mas a igreja, ela quer alguns, compra essas pessoas para trazer para o rebanho. É igual comprar um alimento que não está na palavra para servir a igreja. Sirva a igreja com alimento do céu. Tenha discernimento da parte de Deus para alimentar o rebanho. Olhe bem, para finalizar, que não tem que se envergonhar, né? Aí é o que eu já li aqui em Provérbios, capítulo 27, né? Que é o versículo de número 23, né? Que procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre o seu gado, né? Que não tem que se envergonhar.
manejar bem a palavra de Deus, pregar com... Pode só ser 5 minutos, 10 minutos, mas dê uma palavra que a igreja por si vai receber, o Espírito Santo vai testificar e o nome do Senhor será glorificado. Então vamos lá. A queda de um prédio é uma vergonha para o engenheiro que o construiu. E o fazendeiro passa vergonha quando alguém visita a sua fazenda e vê o seu gado magro, fraco e morrendo. Assim é o obreiro, que não sabe apresentar diante de Deus, né? E que quando se apresenta não tem que como se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. E Paulo aqui na carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, Paulo ensina assim, dessa maneira, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Pelo que, tendo esse ministério segundo a misericórdia, qual foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, né? Manejar a palavra e não ter com que se envergonhar. Manejar bem. O que é manejar bem? É manejar bem com sucesso a palavra da verdade. Aí vem com sabedoria, com tempo, né? Com direção de Deus. Distinguir uma palavra doutrinária, quando tem que ser uma palavra doutrinária, ou uma palavra para avivamento da obra de Deus, né? Com conhecimentos, né? Do clero e profundidade e ciência da palavra. Se dedique mais. Tenha mais tempo com Deus. Dedique mais a conhecer a palavra de Deus. Mas não seja obreiro para ser desaprovado, como foi Saul, foi desaprovado. E muitos outros. Que Deus os abençoe. Fica meu abraço, Cibele, Marco Vinícius, meu sobrinho, nossa irmã, minha sobrinha Aline Grosso, e a todos, a Kleber, com toda a sua família, e meus amados e queridos irmãos aí em São Paulo, ao Ministério de São Miguel Paulista, ao setor 31 de Hermelino Matarazzo e todo o Belenzinho. Fica aqui meus agradecimentos. Deus os abençoe.